Fala galera, meu nome é Vinícius Von Hart e eu estou gravando esse vídeo com o intuito de criar um material que sirva de base para os membros do Automatiza Júnior em seus projetos que requeram confecção de placas de circuito impresso. O método que eu considero mais adequado para competir no mercado e que ao mesmo tempo pode ser executado com ferramentas de fácil acesso é o método fotográfico. Nesse vídeo, eu vou usar o exemplo do projeto de controle de acesso, que é um projeto que está em fase de desenvolvimento dentro da Automatiza Júnior. Eu acho que usar um exemplo de dentro da empresa pode ser benéfico para aqueles membros que queiram entender o princípio do método fotográfico, porque é um exemplo palpável e familiar para vocês. Embora eu esteja falando diretamente para os membros da Automatiza Júnior e a minha atenção seja voltada para o projeto, nada impede que pessoas de fora também assistam e tirem proveito desse vídeo. Inclusive, é ótimo que isso aconteça. Antes de partir para a aplicação do método fotográfico, eu gostaria de deixar claro que eu não vou entrar em muitos detalhes que fujam do foco do vídeo, como por exemplo, como utilizar o Proteus, que é um software que foi usado no desenvolver o projeto. Não se preocupem, porque esses detalhes que eu vou omitir são informações de fácil acesso, pode ser encontrado facilmente em outros vídeos, fóruns e blogs por aí. Dada a introdução, bora aplicar o método. Bom pessoal, antes de mais nada, é preciso ter em mente o que será utilizado no projeto. Ou seja, os componentes eletrônicos e a forma com que eles interagem entre si. Em outras palavras, eu falo do circuito eletrônico. Com o circuito pronto e na sua forma definitiva, o primeiro passo é criá-lo em um software adequado. Nós, do projeto de controle de acesso, utilizamos o Proteus. É nessa parte que adicionamos todos os componentes necessários, incluindo os conectores, como fontes de energia, baterias, cargas e entrada de dados. Percebam que o Proteus faz uso das chamadas labels para adicionar os componentes e as suas conexões. Prestem muita atenção a elas e façam uso adequadamente. Qualquer erro aqui compromete o restante do processo. Com o circuito pronto, passamos para a fase de criação do layout da PCI. O Proteus possui a opção de organizar os componentes e gerar automaticamente as conexões. Essa opção pode ser encontrada na aba Tools. Entretanto, eu não recomendo que usem, principalmente se a placa usada no projeto for de face simples. Outra sugestão que eu dou é que antes de começar a construir o layout, definam uma espessura padrão das trilhas para a PCI. Para isso, no Proteus, basta ir em Track Mode. Também é possível alterar o formato e tamanho das ilhas. No Proteus, essa opção se encontra nos símbolos vazados na barra de ferramenta. Depois do layout concluído, é possível verificar a representação em 3D da placa, uma ferramenta muito interessante que o software oferece. O próximo passo é fazer a impressão dos fotolitos. Fotolito é o nome dado a essas impressões em papel transparente. Alguns permitem somente a impressão em jato de tinta e outros somente permitem impressões a laser. Atentem para esse detalhe antes de adquirirem o material. Para o nosso projeto, precisamos apenas de 2 fotolitos. O principal, que é o responsável pelas ilhas e trilhas de cobre, e o segundo é opcional. Nós vamos usar ele para proteger as trilhas com tinta fotossensível e deixar apenas as ilhas expostas. Isso facilita a soldagem e aumenta a vida útil da PCI, mas não é necessário para o funcionamento do circuito em si. Além desses fotolitos, vamos fazer uma terceira impressão, que também é opcional, mas é altamente recomendável. Essa impressão é em papel transfer. É também encontrado com certa facilidade em papelaria. Seu uso geral é para serigrafia, mas também serve para atingirmos a superfície de cima da nossa placa. Essa impressão irá conter o desenho e localização dos componentes para orientar a pessoa que vai soldar. Nessa impressão também pode ser colocado qualquer nome, logotipo, marca ou detalhes estéticos. Agora, para quem usa o Proteus, eu vou mostrar como realizar as impressões adequadamente. Certifique-se de que a impressora esteja configurada para imprimir na melhor qualidade possível. Isso pode ser ajustado na opção Print Setup, na aba Output. Também é recomendado que a impressão seja ajustada para no mínimo 600 dpi, que seria dots per inch, ou pontos por polegada, o que concede mais precisão à impressão. Para imprimir, clicamos na opção Print Layout, na aba Output. Com relação ao primeiro fotolito, o principal, precisamos desselecionar as opções Top Cooper, Top Silk e Top Resist, deixando as restantes. A escala precisa estar em 100% e a imagem precisa ser espelhada para coincidir com a impressão da superfície oposta da placa.
Outro detalhe crucial, que eu vou explicar o porquê logo, é que precisamos inverter as cores da imagem. Como podem perceber, essa opção de inverter cores não está aqui nessa janela. Não sei dizer o motivo, suponho que varie de versão para versão do software. Se no caso de vocês, assim como no meu, não existir essa opção nessa janela, vamos precisar exportar a imagem para um arquivo PDF. Para isso, basta ir em Output, Export Graphics, Export Adobe PDF File. Deselecione as mesmas opções de antes e certifiquem-se de que as opções Invert Colors e Mirror estejam selecionadas. Clicando em File Name, é possível dar nome ao arquivo e selecionar o diretório em que ele será criado. O motivo pelo qual as cores precisam ser invertidas é o seguinte: o método fotográfico recebe esse nome porque os fotolitos são postos sobre a placa e em seguida incide-se radiação ultravioleta sobre o fotolito. A regra é a seguinte: onde a luz incidir, a tinta fotossensível permanecerá. Onde não incidir, a tinta será removida com bicarbonato de sódio. Já vamos chegar nessa parte. Então, percebam que onde está branco é onde queremos que a tinta permaneça, pois a tinta serve para proteger as trilhas condutoras da corrosão que faremos do restante. O mesmo procedimento de impressão é aplicado ao outro fotolito. Também é preciso espelhar a imagem e inverter as cores. As layers, como são chamadas, que vamos imprimir são as seguintes: Top Cooper, Top Resist, Board Edge e Match One. A última não é necessária pelo que eu percebi, mas eu preferi deixar porque é padrão das impressões. Para a impressão da superfície superior, as layers a serem selecionadas são Top Cooper, Top Silk e Top Resist, além dos padrões Board Edge e Match One. Apesar de se tratar da superfície superior da placa, ainda preciso espelhar, devido ao método de aplicação do papel transfer que utilizaremos. Não é necessário inverter as cores dessa imagem. O próximo passo é trabalhar na placa de fenolite. Cortem com uma serra não muito espessa a área que for necessária, com alguns milímetros de sobra para facilitar a confecção. Lavem com detergente e esfregão de aço para tirar toda e qualquer impureza, principalmente gordura, da superfície da placa, porque isso dificulta a fixação da tinta. Por esse mesmo motivo, evitem de encostar na placa. Sugiro o uso de guardanapos ou até papel higiênico para secá-la e manipulá-la. A etapa seguinte consiste em pintar a superfície com tinta fotossensível. Certifique-se de que o pincel esteja bem limpo e bem seco antes de usar. Sugiro passar o pincel pelo mesmo ponto o menor número de vezes possível, pois quanto mais mexemos na tinta, mais ela adquire um aspecto denso e isso prejudica a centrifugação que faremos a seguir, impedindo a tinta de se espalhar homogeneamente. Como eu citei, o próximo passo é a centrifugação. Para centrifugar, o método mais prático que eu pude encontrar é utilizando uma furadeira. Eu particularmente acoplei uma estrutura de papelão e palitos de picolé que facilitasse a adesão da placa na furadeira. Eu obtive um resultado consideravelmente satisfatório. Para quem deseja um método alternativo, não tão prático, mas que talvez ofereça uma estabilidade maior, é possível fazer uma centrífuga usando coolers e até HDs de computador. Depois de centrifugada a placa, precisamos secá-la. O ideal seria utilizar uma estufa, o que não foi o nosso caso. Aqui, utilizamos um secador de cabelo de 25 a 30 cm de distância da placa durante 10 a 15 minutos com temperatura alta. Detalhe: não pode ser superior a 80 graus Celsius. E depois mais 3 minutos sem aquecer a temperatura. Se a placa estiver fosca, significa que ela está seca o bastante para o próximo passo. É importante ressaltar que a placa não pode secar demais, caso contrário não será possível removê-la com bicarbonato de sódio, apenas com soda cáustica. Também precisamos nos certificar de que a placa não está muito úmida, pois isso faz com que o fotolito grude na tinta e estrague todo o trabalho na sua remoção. Com a placa seca o bastante, posicionamos o fotolito sobre a placa e o fixamos. Se possível, use um vidro totalmente transparente, como os de porta-retrato. Como eu não tinha um em mãos, então eu usei prendedores de roupa. Posicionamos uma luz negra, ou luz ultravioleta, a cerca de 15 a 20 centímetros da placa e deixamos ela incidindo durante 3 minutos. É importante não deixar tempo demais, porque isso pode acabar fixando a tinta onde não queremos que ela se fixe. Esse problema se deve ao fato de que a parte preta do fotolito não é 100% opaca, ela permite a passagem de luz, mesmo que muito pouco. Feito isso, preparamos uma solução de 200 ml de água a temperatura ambiente e cerca de meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, também chamado popularmente de barrilha. Mexa até deixá-la homogênea e mergulhe a placa.
Em questão de segundos, a tinta que não receber radiação ultravioleta sairá da placa. A próxima etapa é corroer o cobre que não está protegido pela tinta. Para isso, usaremos percloreto de ferro. Cuidado, esse produto mancha muito facilmente. Eu preparei essa solução com 625 ml de água e 250 gramas de percloreto de ferro. A mesma solução pode ser reutilizada várias vezes. Então, armazene um recipiente, preferencialmente de vidro, após o uso. Para corroer o cobre, também é preciso de um recipiente de vidro de plástico. O procedimento pode demorar alguns minutos, podemos acelerá-lo agitando a solução. Depois disso, lave bem a placa. Com o cobre corroído, podemos agora remover a tinta restante. Para tanto, adicionamos 2 colheres de sopa rasas de soda cáustica a 200 ml de água. Importante, sempre adicione a soda cáustica à água e nunca o contrário. O borbulhamento que ocorre é comum. Mergulhe a placa na água e agite para acelerar o processo. Cuidado para não encostar as mãos na solução. Após essa etapa, partiremos para a parte opcional, em que usaremos o segundo fotolito para a proteção das trilhas. O procedimento é exatamente o mesmo, desde a aplicação da tinta à remoção dela com bicarbonato de sódio. É possível reaproveitar a solução preparada anteriormente. Se a tinta fotossensível não sair com bicarbonato de sódio, eu sugiro que remova a tinta que estiver por cima das ilhas com uma faca de cozinha. Isso não vai danificar o cobre e é uma solução mais viável do que repetir o procedimento, o que acaba por gastar mais tinta e ocorrer o risco de não funcionar novamente. Feito isso, agora precisamos furar a placa. O ideal seria utilizar um equipamento específico para furação de PCIs. Porém, como nós não tínhamos acesso a esse equipamento, eu usei uma furadeira comum com a menor broca disponível. Ela tem um pouco menos de 1 mm de diâmetro. Essa etapa do processo precisa ser feita com muita atenção e precisão. Peça ajuda a outra pessoa se for necessário. A próxima etapa consiste em aplicarmos o que imprimimos no papel transfer, na superfície superior da placa. Para isso, vamos utilizar um ferro de passar qualquer, pode ser a seco ou a vapor. Aconselho fortemente a fixar a folha com fita isolante na face oposta da placa, pois o papel encolhe com o calor. Podemos agora remover as bordas desnecessárias da placa. Agora, a placa está pronta para soldagem. Se alguns de vocês não são absolutos experts em soldagem, assim como eu também não sou, a dica que mais impactou na qualidade das minhas soldagens foi a seguinte: o que se deve fazer em ordem é encostar o ferro de solda no terminal e na ilha da PCI ao mesmo tempo para aquecer os dois momentaneamente e depois aproxime o estanho para derreter. Depois de derretido o suficiente, o que não leva nem 2 segundos, retire o estanho e o ferro ao mesmo tempo. Assim a solda fica brilhosa e o mais homogênea possível, o que seria o ideal. Bom pessoal, concluindo o vídeo então, o que eu tinha para falar do método fotográfico era isso. É claro que vocês podem se frustrar com os resultados nas primeiras tentativas, o que é completamente normal e compreensível. Esse método requer prática para se atingir um resultado de alto nível, mas o esforço vale a pena, porque esse resultado entrega uma qualidade muito superior à maioria dos métodos de confecção de PCIs. Eu tenho consciência de que a placa que foi apresentada nesse vídeo não ficou perfeita, e ela serve de exemplo somente para mostrar as etapas do método, passo a passo. Mas eu espero que vocês compreendam, porque essa foi a primeira placa confeccionada pela Automatiza. Eu devo dizer que é uma ótima experiência e vale o esforço. Para uma empresa júnior que quer competir no mercado, um resultado de excelência se faz necessário. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha sido útil. E se você veio assistir esse vídeo por recomendação interna da Automatiza, é muito provável que o meu contato seja de fácil acesso. Então, eu estou à disposição para ajudar. Então é isso, galera. Valeu e falou!